Bom dia, senhoras e senhores. Nós temos a honra de participar dessa, não mesa, né, mas desse painel. Tá? Teremos as palestras e as discussões relativas à educação à distância nas engenharias. Eu agradeço o convite, em nome do grupo aqui, ao Carlos Belchott, que é o nosso presidente do CEDERJ, também coordenador geral desse evento, e nós vamos dividir as apresentações aqui, primeiramente com o João Carlos Giattini, que é da UNB e foi nosso parceiro maior na CAPES, na Universidade Aberta do Brasil. Não é? Passaremos depois ao professor Vanderlei, que está chegando de Juiz de Fora, e o nosso Carlos Henrique, que é o diretor-geral do Cefet RJ. Então, primeiramente, sem delongas, né, professor Giattini, com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente agradecer ao professor Carlos Belchott, organizador desse evento, e parabenizar pela coragem de organizar um evento internacional de esporte como a ESAD. Quem é de universidade, quem é de órgão público, já organizou algum evento, sabe da dificuldade que é, né? E o evento de um porte como esse, Congresso Ibero-Americano, e acho que foi uma iniciativa extremamente importante para a educação à distância do Brasil. Cumprimentar todos os colegas aqui das universidades, das instituições presentes, e dizer da importância e do caráter absolutamente inovador. Nós assistimos várias palestras aqui falando da educação à distância. Nós vimos o reitor da UNED, o professor Alejandro Tiana. A UNED é uma associação, é uma instituição que foi criada em 1972, mas falando ainda das dificuldades e preconceitos. Nós vimos também o professor David Wilson, da Open University, também falando das dificuldades. E nós estamos falando nas engenharias, mas em engenharias, então, as dificuldades são bem maiores. Quer dizer, nós estamos empurrando as fronteiras, não só da educação, mas da educação à distância e do uso de tecnologias em educação. Já foi apresentado aqui nessa sala, ontem, pelo professor Jean-Marc, que é o diretor atual de educação à distância da CAPES. Eu fui diretor até junho. O Jean-Marc era coordenador geral de inovação e de infraestrutura, que era responsável pelos polos, e ele assumiu a diretoria no meu lugar. E eu agora, desde setembro, estou como consultor de um programa chamado Pro-Engenharia. A CAPES, como todos sabem, a CAPES assumiu o programa, o Sistema Universitário Aberta do Brasil. A CAPES assumiu em 2009, quando foi transferido do MEC, da Secretaria de Educação à Distância, foi transferido para essa diretoria que foi criada especificamente para coordenar o Sistema Universitário Aberta do Brasil. Mas a CAPES já tinha, em 2007, lançado um programa chamado Pro-Engenharia, que era um programa voltado para a pós-graduação, e lançou um edital cujo objetivo era ampliar na pós-graduação o número de pós-graduados em engenharia e também melhorar os programas de pós-graduação em engenharia. Posteriormente, em 2010, a CAPES instituiu um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho com representantes de... É da engenharia. Pode entrar.
A CAPES instituiu um grupo de trabalho em 2010, esse grupo de trabalho tendo como objetivo, aí já voltando para a graduação, a melhoria dos cursos de graduação, tendo como objetivos vários, a redução de evasão, etc. Grupo de trabalho que tinha representante do CNPq, tinha representante da ABENGE, tinha a ABENGE, Associação Brasileira de Ensino e Engenharia, tinha representação da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, de várias instituições, e esse grupo de trabalho produziu um relatório no final de 2011. Em 2012, eu já como diretor de Educação à Distância da CAPES, eu fui convidado a participar do COBENGE, Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia, em Belém. E nesse congresso a gente retomou essa, vamos dizer, parceria da CAPES com a ABENGE, no sentido de levar à frente um projeto que era um mestrado profissional para a formação de professores de engenharia e tecnologia. Porque a gente sabe que as universidades formam mestres e doutores que são depois jogados dentro da sala de aula sem ter a menor formação para ensinar. Esse é um dos grandes motivos que leva aos cursos de engenharia ter uma evasão muito grande. Existem diversos verdadeiros tratados sobre a evasão em engenharia, mas eu diria que a principal causa da evasão em engenharia, na realidade, é, primeiro, o mau preparo no ensino médio, principalmente em matemática e física, e depois os anos iniciais nas universidades, os cursos de matemática e física nas universidades. Mas isso é só uma parte do problema. Então, esse mestrado profissional foi constituído um grupo de trabalho, do qual eu fiz parte, e foi aprovado, então, no COBENGE, no Congresso Brasileiro, em 2013. Você vê que levou um ano de preparação esse curso, 20 instituições de ensino superior do Brasil, entre os quais o IME, entre os quais o ITA e Universidade de Ponta do Brasil, que prepararam o programa do mestrado profissional, que foi submetido em maio ao APCN, que é o Aplicativo de Cursos Novos da CAPES, e que a gente espera que seja aprovado. E aprovado de que forma? Para ser um mestrado em rede nacional. Esse mestrado teve como base o Profimate. O Profimate é um programa de mestrado em matemática para professores de ensino médio, que teve a primeira turma, começou em 2013, e já formou mais de 3 mil mestres profissionais, professores do ensino médio de matemática em serviço das redes públicas. Então, e depois disso já veio o mestre em rede nacional. O Profimate foi um projeto do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, junto com a Sociedade Brasileira de Matemática, cuja filosofia é ter um material único nacional, esse material único produzido por professores da melhor qualidade, e esse material, através de um edital nacional, ele é disponibilizado para adesão de instituições de todo o Brasil. Hoje o Profimate tem 79 instituições públicas de ensino superior que aderiram, tem cerca de 4 mil alunos matriculados, alunos que são professores em serviço, a maioria da rede pública. Esses professores em serviço têm uma bolsa, desde que dediquem até 50%, até 20 horas semanais ao curso, e os resultados do Profimate são, assim, extremamente, eu diria, muito mais que satisfatórios, são excepcionais, a tal ponto que no ano de 2013, os melhores alunos de cada estado foram escolhidos e ganharam, foi um convênio com o governo francês, ganharam estágio no mesmo Instituto de Educação Matemática da Universidade de Paris. E foi um sucesso esse estágio que eles fizeram lá. Então o nosso programa para ensino de engenharia foi baseado no Profimate. Quer dizer,
um mestrado profissional para ensinar professor de engenharia a ensinar aluno de engenharia. Então tem um módulo, que é um módulo principalmente de tecnologias, para os professores. Por incrível que pareça, as engenharias, e principalmente eu sou engenheiro civil, eu sou da área de estruturas. Os primeiros computadores no Brasil foram usados no Brasil pelos engenheiros de estruturas, para fazer cálculo estrutural de edifício. No entanto, os alunos, os professores de engenharia são talvez os que menos usam tecnologia em sala de aula. E tem uma resistência muito grande. E muitos professores que eram maus professores no quadro negro passaram a ser maus professores com transparência, depois maus professores com data show, e sempre com aquele negócio, eu reprovo pelo menos 50%. E acham isso a maior vantagem. Acham a maior vantagem. Não, aluno comigo, se faltar uma aula, eu dou pau. Porque é 25% de falta, se tiver 25,5% eu reprovo. E acha que isso é uma grande vantagem. Então, o objetivo desse curso inclusive, é um mestrado profissional, e a gente espera, e também oferecendo não só para os cursos de engenharia, mas para cursos de tecnólogos também, para professores dos cursos de tecnologia. Daí, veio um passo a mais. A Universidade Aberta do Brasil tem um curso de engenharia ambiental à distância, que é da Universidade Federal de São Carlos. Esse curso é o único curso à distância do Brasil de engenharia. O Vanderly talvez tenha esse número, mas eu acho que hoje no Brasil, por incrível que pareça, já existem em funcionamento 32 cursos de engenharia à distância. 36, cada vez que eu falo, o Vanderly aumenta. 36, o professor Vanderly, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora e que é da diretoria também da ABEND. Só um é público, que é esse de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de São Carlos, que já formou 2 turmas e foi com aprovação do CREA de São Paulo e foi considerado pelo CREA de São Paulo como uma referência para os programas de engenharia ambiental. Para vocês terem ideia da qualidade desse curso. Aí surgiram algumas iniciativas. A primeira delas, que foi apresentada para a gente, aqui do Cefet, junto com a Universidade Federal do Fluminense, através do CEDERJ, de um curso de engenharia de produção, que inclusive eu estive aqui há um mês mais ou menos, que foi lançado o primeiro vestibular com 300 vagas que deve ocorrer, não sei se nem chegou, março de 2013, com 300 vagas de engenharia de produção. 2015, desculpa. Ao mesmo tempo, a Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo, junto com a Univesp, foi criada em São Paulo a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que seria, vamos dizer, tem uma correlação com a ideia do CEDERJ. E eles lançaram também, já lançaram o vestibular de 2 cursos, que não sei exatamente a data quando vai ser, 2 cursos, engenharia de produção e engenharia de computação. Ao mesmo tempo, a Universidade Federal do Maranhão, com recurso de um edital da CAPES de 2013, que é um edital de inovação, e com recurso da Eletronorte, eles prepararam também um curso e apresentaram para a gente essa proposta em 2013 lá na CAPES, um curso de engenharia elétrica. Porque a Eletronorte tem lá, vamos dizer, um interesse muito grande na formação de engenheiros e uma carência muito grande. Então esses 4 cursos nós reunimos em Brasília representantes dessas instituições, que nós chamamos de instituições âncora, e a partir daí, com a parceria novamente da ABEND, nós começamos a estruturar esses cursos para fazer lançamento em rede nacional, aí já de cursos de graduação, com base num programa que nós temos chamado PNAP, Programa Nacional de Administração Pública, que é um programa que foi criado, inclusive, quando o Carlinhos era secretário de Educação à Distância do MEC, que é um programa que tem um curso de bacharelado em Administração Pública e 3 cursos de especialização em Gestão Pública Municipal, Gestão Pública na área de Saúde e Gestão Pública.
Esse programa também tem a filosofia de um material nacional produzido por equipes da melhor qualidade, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Mato Grosso, são 5 universidades, me parece, e depois abre para a adesão das instituições públicas do sistema da UAB e de polos que têm que apresentar determinadas qualidades. É claro que um polo, para ter um curso de engenharia, ele tem que ter características muito diferentes de um polo que só oferece, por exemplo, administração, ou que só oferece pedagogia. É claro que esse curso vai ter que pensar em parcerias muito mais estreitas com instituições que tenham, vamos dizer assim, laboratórios ociosos. Nós não podemos pensar, por exemplo, eu fiz essa apresentação em setembro, houve o COBENGE, Congresso Brasileiro de Ensino e Engenharia, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então as pessoas pensam assim, vamos dizer, na área de engenharia, como é que vai dar um curso de topografia à distância? Eles acham que o cara vai olhar no teodolito daqui e vai estudar à distância. Quer dizer, é não ter noção ou não querer entender como é que é isso. Da mesma forma que na física, a parte experimental é feita em laboratórios. Aliás, é engraçado que as pessoas pensam, não adianta só ter o laboratório. Se você não tiver técnico de laboratório também, nenhum laboratório funciona. Então, toda essa preocupação nós estamos construindo, e aliás, eu fico satisfeito que nós temos aqui um conselheiro nosso do CONFEA, que eu fiquei conhecendo ontem, porque nós vamos fazer essa discussão, esse programa chama o ABENGE, a Universidade Aberta do Brasil com Engenharia, e coincidentemente ficou ABENGE no final aí, né? Então, esse programa, o ABENGE, nós queremos ter o CONFEA como parceiro. Nós queremos ter os CREAs como parceiro. Por exemplo, São Paulo, Engenharia Ambiental, eles convidaram o CREA de Minas Gerais para fazer um parecer sobre o curso deles. Então nós queremos ter essa aproximação total com os conselhos regionais, para que essa discussão, eu não quero nem levar em conta, porque às vezes falam, não, porque tem curso de engenharia de universidade qualquer à distância aí. Da mesma forma, como nós temos cursos presenciais de péssima qualidade, todo mundo sabe disso. Então nós queremos fazer esse programa e como o de Engenharia Ambiental de São Carlos é referência, nós queremos que esses cursos nossos sejam referência. Outro exemplo, os cursos de administração do PNAP, do Programa Nacional de Administração Pública, todos os resultados do ENAD, onde tem um programa de bacharelado à distância, esses resultados têm sido iguais ou superiores aos resultados dos alunos presenciais. Mas não é competição. Nós não queremos de forma alguma fazer essa questão de competição. Nós queremos, inclusive, como acontece em outras universidades fora do Brasil e acontece aqui no Brasil, que os nossos cursos à distância, eles sejam fatores de melhoria dos cursos presenciais também. Porque os materiais bons produzidos para os cursos à distância, é muito bom que eles sejam usados nos cursos presenciais. E vice-versa. Que os bons laboratórios, os bons materiais dos cursos presenciais, os bons professores, sejam atraídos para os cursos à distância. O Jean-Marc, o diretor de Educação à Distância da CAPES, ele falou um número outro dia aqui que até me assustou e eu não sabia. Que das universidades públicas do Brasil, apenas 5% dos professores estão atuando na educação à distância. E o que isso gera? É claro que os 95%, por algum motivo, estão numa zona de conforto que a gente precisa chacoalhar essa árvore aí. É claro que isso também vamos dizer, é bastante heterogêneo. Eu sei a Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Sim, mais de 50%. Pois é muito mais alto. Por outro lado, tem algumas áreas que tem que contratar professores, em alguns lugares que tem que contratar professores externos, porque os professores locais não querem se envolver. Então, nós temos que trazer, e aí voltando para a engenharia, nós temos que trazer os melhores professores da engenharia para trabalhar com a gente nesses cursos. E esse é o nosso desafio. E esse desafio eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque nós estamos com as instituições melhores do Brasil. Nós vamos fazer isso com, vamos dizer, a chancela da CAPES.
Nós queremos o Confea do nosso lado, quer dizer, não é possível que o Brasil, que já perdeu tanto tempo, o Brasil faz educação à distância há muito mais tempo que a maioria imagina, mas nós não podemos perder mais tempo que nós já perdemos para poder vencer essas barreiras. Muito obrigado. Obrigado, professor Piatini. Nós vamos agora chamar o professor Vanderly Fava de Oliveira, que é doutor em Engenharia de Produção e Engenheiro Civil também, e ele é o coordenador do Observatório de Educação e Engenharia, um observatório que é muito importante para nós que atuamos em Engenharia, Educação e Engenharia, porque tem todos os dados da graduação e agora também vai entrar na área da pós-graduação. Então, por favor, enquanto eu vou fazendo algumas colocações, Vanderly, é do outro lado. É só para explicar, a BENJ, eu sou o presidente da BENJ, e Associação Brasileira de Educação e Engenharia, e nós tivemos a honra, junto com o Piatini, de começar esse trabalho, e depois, na Piatini, numa reunião, não sei se nossos colegas da Espanha ou de outros países compreendem, sim, mais ou menos, né? Que tivemos uma reunião com o Carlos Belchox aqui no Rio de Janeiro, e foi muito interessante, porque nós conseguimos, né, ter um denominador comum, e a BENJ ficou engajada no processo que é aqui do Rio de Janeiro, com o Cefet, com o ENF, né, que foi muito interessante. Então, é um trabalho que o CEDERJ vem sendo vanguarda, e agora com esse trabalho também na Universidade da UAB, né, que consolidou todas essas propostas para que a gente avance mais ainda. Então, com a palavra, o professor Vanderly Fava de Oliveira. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Vim aqui de Juiz de Fora, o motorista levou quase uma hora para achar a minha residência lá, não sabia que Juiz de Fora estava tão grande assim. Bom, então vamos falar um pouquinho a respeito da educação à distância voltada para a engenharia. Eu não ouvi a palestra de Val, mas o Piatini já me ajudou um pouco aqui, então vai dar para abreviar um pouco a apresentação. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre dados, sobre o curso de engenharia, os dados atuais, e a proposta da UAB, que o Piatini já adiantou, mas eu vou apresentar mais alguns detalhes, né? Eles estão no encontro, né, que a situação está essa aí, o pessoal quer saber. Aliás, isso aqui é bem antigo, né? Que não é clicar mais, é passar o dedo em cima do trem lá, né? Esse aqui um gráfico que eu copiei do Carlinhos apresentou na Juiz de Fora, mostrando o crescimento da educação à distância no país, né? Então já está em progressão geométrica e a tendência é crescer cada vez mais, né? Para o total de... Rapaz, enquanto eu falei com você, aumentou mais 2. Ali, ó, esse tendo incrível, igual o coelho. São 38 cursos em 20 instituições. Então já tem 20 instituições oferecendo curso de engenharia à distância no Brasil, e dessas 20 instituições, 38 cursos funcionando. Então está ali, ó. Aqui estão todas as siglas, e de fato só uma pública, que é a UFSCar, que está lá embaixo. Então, tem a UF, que está oferecendo agora a produção, que já está registrada na EMEC lá como curso em atividade. É o Cefet ali? Não, o Cefet não. Bom, só apareceu a UF, que eu peguei, tá? Vou ter que levar a fonte oficial, né? Então eu fiz a busca e apareceu o Fluminense e o UFSCar, sendo que o UFSCar já tem gente formada, né?
Bom, em termos de número de vagas, de inscritos, matriculados, esses dados são do último, da sinopse da educação superior que o INEP solta anualmente. A de 2013 saiu agora, esse mês. Então, eles sempre soltam com cerca de um ano, com 11 meses de atraso, porque a tabulação desses dados é bastante complicada. Mas a tabulação é simples. O problema é colher esses dados. As instituições mandam os dados, aí manda faltando, outros atrasam, enfim. Acaba que aí todo o trabalho que o INEP lá tem de tabulação atrasa por causa disso. Geralmente eles marcam para entregar até junho, julho, aí o pessoal pede prorrogação e da última vez que eu tive com a Laura lá no INEP, em outubro, eu falei, Laura, cadê o resultado? Ela falou, olha, você não vai acreditar, mas tem instituição que não mandou nada para a gente agora. Então tá isso aí, olha lá. A AD já tem 12 mil vagas em engenharia. Dessas 12 mil vagas, no vestibular de 2013 foram 28 mil inscritos, então tem uma relação maior que vagas, né? Ingressaram 6 mil. E tem matriculados, e tinham matriculados em 2013, 11.757, sendo que 106 engenheiros já concluíram os seus cursos nesses diversos oferecidos, né? Aí eu coloquei o percentual geral, percentual em relação ao total, né? Então, presencial e EAD já está em 3%, número de vagas e crescente, né? Inscritos 1,6%, ingressos 2% dos ingressantes já são de engenharia EAD, matrículas 1,44% e concluídos 0,18%, mas aquilo ali tende a crescer também esse percentual, né? Candidato vaga não está ruim, porque as pessoas ainda têm uma certa resistência à curso de distância, então o 2,24 candidatos vagas é um sinal positivo, sinal que tem gente interessada, quer dizer, tem gente querendo fazer engenharia e essa modalidade pode estar atraindo, né? A ociosidade que é alta ainda, mas não é tão diferente assim ao presencial se nós olharmos as especificidades, né? E na presencial 30% das vagas estão ociosas, na EAD 30%, 52%. Bom, isso aqui eu peguei essa transparência do Valdomiro, mostrando o caso da Univesp, né, que tem 18 polos em 9 cidades e 1.096 vagas para engenharia. Lá eles estão com a expressão engenharia mediada por tecnologia, que é a tendência, eu acho que é a tendência futura, nem de perto nem de longe, educação mediada, né? Acho que é mais correto, acho que ficar construindo prédios dentro de campos aí, o pessoal ficar sentado lá escutando o professor falando uma opção de coisa lá, não é a melhor maneira de formar atualmente, né? Bom, agora sobre o programa que nós estamos aí em parceria com a CAPES, né? A comissão está composta por essas pessoas aí, né? O Teatini, que está aqui, eu, o Carlinho, o Klaus da Univesp, o Klaus, o Valdomiro, daqui do Rio, o Bernardo também do Cefet, o Manuel da CAPES, da UFSCar está o Rui e o Daniel, o Rui, coordenador, né? Depois de engenharia, né? O Rui é o coordenador, e da Federal do Maranhão, é o Quezada e a Francimeire, e o UNB também está participando com o Abdala. Então nós temos essas instituições nessa comissão, elaborando a primeira proposta, né? A proposta está em discussão, dia 25 nós devemos fechar, né? Tomara, e se tudo correr bem, ano que vem lança edital para os interessados. As modalidades que serão oferecidas de início são essas aí: engenharia ambiental, com base na UFSCar, a computação, com base na Unesp e Univesp, a elétrica, com base no Maranhão, a produção, com base no CETEG aqui, com Cefet e UFSC, que já inclusive criou o curso, né? As linhas gerais do curso seriam essas aí: duração de 6 anos, 12 semestres, estruturação em 2 ciclos, o básico em 5 semestres, sempre o primeiro semestre. Isso aqui muito atento
a questão da evasão, porque na engenharia adperto, a evasão é em torno de 50%. A CNI soltou um boletim aí. É engraçado que a CNI no passado soltou um boletim dizendo que a evasão era 65%, lá na Folha de São Paulo. Até aí a Folha me procurou, eu mostrei que era menor. Agora soltaram um boletim dizendo que está nas federais seria em torno de 7% e nas particulares 14%. Eu acho que só se for o IME que tem evasão 7%. Né? Porque a evasão atual é 48%. A média, se pegar de 91 até agora, a evasão tem em torno de 51%. Ou seja, de cada 2 alunos que entraram para fazer curso de engenharia, um não. Então, com essa questão de evasão, a ideia é fazer um primeiro semestre, assim, dando primeiro uma nivelada na turma, um sistema de acolhimento dentro das possibilidades em termos de atentar para as especificidades das pessoas que estão entrando, pessoas que trabalham, pessoas que já fizeram outros cursos, enfim. Tentar dar uma olhada geral, não ficar aquele negócio muito impessoal, né? E também motivacional. Então, vamos tentar fazer uma situação motivacional, principalmente através da introdução à engenharia, texto, etc., de maneira que a gente consiga reter alguns desses que poderiam não continuar no curso por não ter nenhuma motivação, né? Um profissionalizante de 7 semestres. As partes comuns a todos os cursos, básicos, 1.200 horas. Então aqui, a ideia é que cerca de 1.200 horas de todos os cursos sejam compartilhadas, né, com um grupo de professores interinstituição que cuidariam de determinados conteúdos oferecidos para todos, né? O específico de cada modalidade giraria em torno de 1.500 horas, né? Então a elétrica, então teria 1.500 horas aí. Produção, teria 1.500 horas, a venda 1.200. E o específico regional aí teria em torno de 600 horas, para colocar as questões que ele entende que é bom para o curso naquela região. E o específico, ou não, né, de cada curso, nas disciplinas básicas de modalidade, 300 horas. Então ele pretende, tem aqui tem um desenho, vai ter uma parte da disciplina matemática, mas também vai ter disciplina que já introduz o aluno na sua modalidade. Cada curso, 3.600 horas, e a legislação que diz que o mínimo 3.600 horas, né? E agora cada curso vai ter a liberdade, se quiser acrescentar 3.600, 4.000, não vai, em princípio não haveria impedimento. É claro que isso teria que ser bem dimensionado para não atrapalhar o principal, né? O desenho ficaria mais ou menos esse aí, né? Então ali o primeiro ano com todo o cuidadinho para segurar a turma, segundo, terceiro, quarto e quinto, além de matemática, física, expressão gráfica, computação, etc., teria disciplinas de caráter geral, de preferência integradora de conhecimento. Então, por exemplo, você cursa de elétrica, colocar atividades, né? Atividades a serem feitas pelos alunos que apliquem conhecimentos básicos já dentro de um contexto do curso. Situar o aluno no contexto do curso que vai fazer no primeiro período é um dos fatores motivacionais. Nós vemos isso claramente nos cursos que existem no Brasil afora aí, aqueles que têm menor evasão e maior evasão. Um dos fatores que ajuda a diminuir é a questão de desde o primeiro período, colocar o aluno dentro do contexto do curso que ele está fazendo, preferencialmente com atividades coletivas, né? Como nós vamos ter encontros presenciais sempre, os cursos dá para fazer essas atividades também. Bom, então, de uma maneira geral, era essa a minha fala, de trazer informação sobre os cursos no Brasil e sobre os detalhes da engenharia. Não sei se atendi, Carminho. Isso era isso que eu esperava. Agora vamos ouvir o diretor-geral do Centro de Educação Federal Tecnológica, o Carlos Henrique, que também é engenheiro e doutor em engenharia biomédica. Primeiro, como de praxe, não poderia deixar de agradecer o convite para estar hoje aqui para vocês e mostrar um pouquinho do curso, que está sendo pioneiro aqui no estado do Rio de Janeiro.
e posso dizer também pioneiro na discussão com a CAPES, na UABEJ, né, no caso, e foi uma parceria que demorou alguns anos de discussão entre o Cefet do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o atual diretor do Cefet RJ, né? Tive, na verdade, um grande trabalho em enaltecer todas as engenharias que vinham, vamos dizer assim, num percentual de decaimento em relação às matrículas, e hoje a gente consegue não só ter todas as matrículas ocupadas, como expandir os cursos de engenharia do Cefet RJ para os municípios aos quais nós temos campi, que se propaga para o interior do estado. Nós temos campi hoje em Petrópolis com engenharia, Friburgo com engenharia, Angra com engenharia, Valença com engenharia, Itaguaí com engenharia e Nova Iguaçu com engenharia. Então a gente, na verdade, ramifica a engenharia para toda a parte vamos dizer, do meio para o sul do Rio de Janeiro. Inclusive, pioneiro também na implantação do primeiro curso federal de engenharia noturno na Baixada Fluminense, no nosso campus de Nova Iguaçu. Então, isso aí, na verdade, contempla a fala, eu pretendo, na verdade, continuar a fala, tanto do Teatini quanto do Vanderly, que mostraram de uma forma geral a ideia da educação à distância para os cursos de engenharia, e agora a gente fecha num curso específico, que foi lançado agora pelo CEDES há pouco tempo, com vestibular em andamento, com início para março de 2015. Dentro de um programa, que na realidade é um programa maior, nacional, né, que é o programa da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, eu acho que de conhecimento de quase todos aqui, mas eu fiz questão de botar um pouquinho do que é o projeto da Universidade Aberta do Brasil para aqueles que ainda não conhecem, né, e o curso está inserido, né, dentro desse grande projeto. O curso em si, né, foi uma discussão entre o Departamento de Engenharia de Produção do Cefet RJ, do campus sede Maracanã, que nós temos engenharia de produção em outros campos também, e da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda da UF. Esses dois departamentos se uniram, uma discussão que não foi fácil, porque envolve, dentro das universidades federais, muita discussão em termos de colegiados, o que dificulta, às vezes, a aprovação de muitas coisas. E, na realidade, isso resultou num curso de engenharia de produção com modalidade à distância. A duração do curso, um pouquinho diferente do que foi colocado pelo Vanderly no projeto geral do contexto da UABEJ, mas ainda em discussão. O curso possui 10 semestres, com um máximo de 15, né? E a formação, a titulação do aluno é um bacharel em engenharia de produção, que vai ser titulado pela UF ou pelo Cefet, e a gente está em discussão, talvez sendo titulado pelos dois ao mesmo tempo, dependendo do polo onde eles estudarem. A formação, nada diferente dos cursos presenciais, né? É exigido pela formação deste engenheiro possuir todas as disciplinas inerentes ao curso de engenharia de produção, mais o estágio supervisionado, mais o projeto final. Então, nada deixa a desejar aos cursos presenciais. Foi o edital lançado agora para 2015-1 pelo CEDES. Ele vai ser implantado em 6 polos, 50 vagas por polo, trazendo um total, na realidade, de 300 vagas por semestre. Isso é uma expansão considerável em relação ao número total de matrículas de engenharia no estado do Rio de Janeiro. Bom, a minha apresentação foi breve, na verdade eu queria dar um escopo geral do que é o curso, né, para que a gente possa discutir agora entre Cefet, UF, UABEJ e CAPES. Né? Acho que... Ival, retorno a palavra para você. Né? Obrigado, Carlos Henrique, que ele tem muito a apresentar para a gente e também nos ajudar aí com toda essa experiência, né, que pode ajudar a outras instituições que estão aqui presentes. Como o Kaique falou agora, meu amigo Carlos Henrique, eu sou Dival Nunes de Almeida, sou presidente da ABENJ, Associação Brasileira
de Educação e Engenharia. E só para complementar o que o Tiatini apresentou de forma brilhante, resumida, né, eu vou traçar aqui rapidamente como é que foi a proposta do Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino de Engenharia e Tecnologia. Né? Isso nós fizemos uma comissão nacional, como o Tiatini colocou, né? Foi em reuniões diversas com a CAPES, a ABENGE e a UNB, a professora Ruth aí da Pedagogia, representando a UNB aqui, né? Aqui não estava lá, mas estava habitado, né? Nós tivemos a oportunidade de discutir com o professor Jorge Guimarães e o professor Tiatini como é que nós faríamos uma proposta nacional de um mestrado nacional, né, que atingisse, né, principalmente as demandas da formação em engenharia e, possivelmente, como é que ele falou, nos institutos federais de educação, a formação de professores para ensinar engenharia e tecnologia. Por quê? Existe uma frase, professora Ruth, do professor Vanderlei, né, que às vezes nós temos professores de engenharia criados em cativeiro, né? Ele faz engenharia, mestrado, doutorado, pós-doutorado e vai dar aula de engenharia sem nunca ter pisado numa fábrica ou ter feito um projeto de engenharia. Então, a nossa preocupação maior é que nós, às vezes, estamos formando cientista de engenharia no nosso modelo de indução na produção científica, que é muito importante para o nosso país. Mas, às vezes, nós temos engenheiros que vão trabalhar em concepção, engenharia de concepção, engenharia de integração, né, e engenharia de execução. Além disso, o engenheiro não trabalha só nessas três partes. Ele trabalha com pesquisa... Tudo bem? Pega o outro aí. Porque está gravando, né? Tá? Então, o profissional de engenharia trabalha em pesquisa, gestão, né? Trabalha em ensino, vendas, etc. É uma atividade que há várias possibilidades. Por exemplo, às vezes se diz o seguinte: os engenheiros que se formam não vão trabalhar em engenharia, vão trabalhar no mercado financeiro, vão trabalhar no setor público. Mas isso não é só no Brasil. Cerca de 30% dos profissionais egressos dos cursos de engenharia nos Estados Unidos também acontece a mesma coisa. E no mundo inteiro é assim também. Então, nós fizemos uma proposta, né, que atenderia os princípios da CAPES. Reunimos 20 escolas de engenharia com conceitos 6 e 7, né, e que organizamos COBENGES, né. Nós não queríamos eliminar ou deixar de lado nenhuma escola, mas tivemos que fazer um critério. Então, nós fizemos um critério que atendemos também a questão regional, ou seja, temos escolas da região norte, da região sul, centro-oeste e nordeste, para que a gente diminuísse a assimetria das opiniões de várias escolas e os perfis de formandos, né? Nós fizemos um fórum que foi instalado em 11 de abril de 2013, criamos a comissão do Prof.Eng, né? Estão todos ali com as universidades, e foram realizadas diversas reuniões. Eu estou resumindo as reuniões de 2013, porque nós tivemos um evento que foi coordenado pelo professor Luiz Paulo Brandão, aqui no IME, no Instituto Militar de Engenharia, né? Que nós fizemos a reunião com várias escolas de engenharia para tentar entender como é que era esse processo de formação de professores de engenharia, né? Depois tivemos outra reunião em Brasília, na UNB de novo, com o professor Lívio, que é o diretor de avaliação da CAPES, para poder apresentar propostas no mesmo molde do Profimat, que é o programa de mestrado profissional em matemática, né? E em 2 de setembro fizemos uma reunião na PUC Rio, outra no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com o coordenador geral do Profimat, que era também presidente lá do IMPA, né? Que é o professor Marcelo Viana, para entender como é que estava acontecendo isso em termos do Profimat. Posteriormente, com diversas reuniões para criar proposta, definir ou consolidar a nossa proposta, nós fizemos várias reuniões em 2004 e apresentamos, quer dizer, submetemos a CAPES, que é a agência que credencia os cursos de pós-graduação no Brasil. Os objetivos principais, né, é que a gente traz para o docente, né, que vai trabalhar com engenharia e tecnologia e cursos técnicos, trazendo desenvolvimento, aplicação, gestão e avaliação de novas metodologias e de meios de ensino, ou mediação do ensino, né, da aprendizagem no âmbito de suas áreas de atuação.
né? Era um fundamental, um consenso. De acordo com algumas diretrizes básicas: a formação continuada, a aplicação de recursos, melhoria contínua dos cursos, geração do conhecimento e formar multiplicadores. Nós pensamos uma infraestrutura com uma sede que deve ser definida ainda. Nós definimos no nosso projeto que fomos submetemos à CAPES, que é o aplicativo nacional, a PCN, né, de cursos novos, e está como a BENJ, né, prioritariamente, né, ou primeiramente, com a Secretaria do Programa, Conselho Gestor, Coordenação Geral. E os polos com as instituições de ensino superior e com novas adesões. Por quê? Porque esse grupo que fez esse Fórum de Escolas de Engenharia de Excelência aí, pela CAPES, né, eles apresentaram a proposta, trabalharam a proposta e submetemos. Após aprovarmos a proposta, no âmbito da CAPES, nós vamos ter o edital que vai pedir a toda a comunidade, aqueles que queiram aderir ao programa, submeter e estar junto conosco, criando polos. Teremos, por exemplo, a UENF, já falamos lá com o pessoal da UENF. Aqui no Cefet nós queremos fazer uma colisão, já falamos com o Carlos Henrique, que é junto com a UERJ, o FRJ e por aí vai. E estamos tentando sensibilizar outras universidades do país. Nós teremos um Conselho Gestor Nacional, que é deliberativo, uma comissão acadêmica executiva, e vamos trabalhar com uma metodologia que é presencial, semipresencial, porque a CAPES ainda tem, no âmbito da aprovação dos cursos de pós-graduação no Brasil, uma certa preocupação. Por quê? No passado recente, nós tivemos alguns problemas da criação de mestrados e doutorados à distância. E, evidentemente, como o Tiatini falou aqui, o setor público que regula, né, os cursos, ou que avalia os cursos, tem uma preocupação fundamental com a qualidade dos cursos. Então, há cursos que são descredenciados porque não mantém essa qualidade. E o consórcio desses cursos, do futuro curso de mestrado profissional e ensino de engenharia e tecnologia, tem essa preocupação, né? Então, nós teremos a duração de 2 anos, assim como o Profmat, possibilidade de cursar sem se afastar do local, 24 créditos em disciplinas obrigatórias e eletivas, trabalho de conclusão de curso, que é dissertação, porque o mestrado profissional permite outras formas de concluir o curso, né? Como patentes, alguns trabalhos diferenciados, né? E temos uma estrutura curricular, né? Que é 1 hora de concentração, que é ensino de engenharia e tecnologia, porque quando você submete um curso a CAPES, você tem que ter área de concentração, né? Mas sabemos que nós vamos ter várias linhas, porque cada instituição tem a sua inserção regional e sua especificidade, né? Dentro da área de concentração. Teremos uma estrutura modular, que nós apresentamos a CAPES, com 4 módulos, sendo o 4º de dissertação, disciplinas obrigatórias unificadas para todo o programa e disciplinas eletivas. A ideia das disciplinas eletivas é, por exemplo, se você está numa região do país que trabalha com uma tecnologia ou que atende uma demanda regional, há possibilidade que aquela instituição crie sua disciplina eletiva para atender aquela demanda na formação do profissional que vai atuar diretamente lá nos cursos, né? E também teremos oficinas, workshops nacionais. A estrutura do nosso curso, né, é basicamente essa daqui, né? A professora Ruth Vanderly reclamou ali, com toda razão, né? Deixa que ela fala, né? Para a gente descontrair um pouquinho. Eu estou aqui tão parado, às vezes quando a gente é professor, a gente fica parado, a gente fica meio triste, né? Porque a gente gosta de falar, brincar e tal. Então, a gente teve a preocupação também nos módulos, né, de desafios contemporâneos, ou inovação em ensino de engenharia, com a disciplina, né, Vanderly, de nivelamento, né? Por quê? Às vezes nós temos profissionais que são de diversas áreas, mas não têm ainda total domínio de certas plataformas da área de educação à distância. Então, houve essa preocupação e
e diversas outras, né, que estão na plataforma que apresentamos à PCN. Então, os módulos são compostos por palestras, trabalhos práticos, laboratórios, porque se a gente quer tratar da questão da formação do engenheiro, nós temos que ter laboratório e trabalhos práticos. Sem isso, a gente fica afastado do mundo real, né? Com disciplinas, trabalhos individuais e oficinas. Trabalhos em equipe, esse é um ponto assim, que preocupa muita gente, que a gente fala o seguinte, que a diretriz curricular das engenharias fala o seguinte: trabalho em equipe, né? Mas a coisa que eu não sei se acontece com as universidades de vocês, né? Mas eu quero ver o departamento que trabalha em equipe, né? Se os professores não trabalham em equipe, como é que os alunos vão trabalhar em equipe? Né? É uma preocupação que a gente tem, né? Então, seminários e projetos, quer dizer, basicamente é uma tentativa, como o Tietchan falou, com as definições que a CAPES deseja no Pró-Engenharia, que foi uma discussão muito forte no Brasil, com os comitês da CAPES, com os profissionais da CAPES, com a BENGE, com o FEA, que é representado lá também, para discutir o ensino de engenharia e como vamos melhorar essa engenharia nacional, do ponto de vista de uma formação global, não apenas pontos específicos ou pontos fora da curva. Nós queremos uma engenharia que atenda um ecossistema de formação. Não é? Nós falamos tanto de ecossistema de inovação, mas nós temos, na realidade, um ecossistema de escola de engenharia, onde nós devemos ter, de forma interdependente, a cooperação de várias escolas. Porque, por exemplo, eu fiz doutorado na UFRJ, sou professor da UERJ, né? Ele fez o doutorado na UFRJ, professor da Federal de Fora. Quer dizer, nós trabalhamos cooperativamente. Se a gente faz isso, por que a gente não pode desenvolver nossos trabalhos de forma cooperativa, principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente vem tentando? Então, nesse ecossistema de formação de escola de engenharia, no Brasil inteiro, que temos as agências muito importantes como a CAPES, que capitaneia esse processo, né? Temos a FINEP e o CNPq, né? Mas também tem outro parceiro que às vezes a gente esquece, que é a Confederação Nacional da Indústria, que também participou desse processo. E dia 17, eu queria só participar, os senhores e senhoras, nós teremos uma reunião no ITA, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que é da Gerência de Inovação da CNI, né, para tratar dessa questão de forma mais finalística. É a CAPES que está apoiando mais uma vez, que é o Movimento Empresarial pela Inovação. Ou seja, a CNI está apostando agora, como se fosse o triângulo de sábado, academia, governo, indústria, ou a hélice tríplice, né? O que a gente pode fazer? Porque a gente tem uma política muito forte na ciência e tecnologia, mas também desejamos que essa política industrial, né, se coadune, se encaixe nesse triângulo para que a gente desenvolva mais a nossa formação de engenheiros, porque o nosso lema é mais e melhores engenheiros, e acreditamos que com esse curso, com a UABENGE, com essa perspectiva, nós podemos contribuir bastante para a engenharia nacional. Muito obrigado. Antes de passar para as perguntas, que a Ruth vai fazer uma. Tá? Professor Tietchan. Então, é só um informe que eu esqueci, e que pode ser que seja até um objeto de pergunta. É claro que tanto o Vanderlei falou e o Ival, que depois vão ser abertos editais. E tanto as instituições que vão se candidatar, como, vamos dizer, os próprios polos que vão, talvez, se dispor a participar desses programas, vão ter que ter uma atenção especial. Então, é também uma das intenções da CAPES lançar um edital específico de apoio a esses dois programas, o Prof-Eng e o AB-Eng. Por quê? Porque é muito importante também insistir que nós vamos ter que trabalhar em grande escala com laboratórios virtuais, que é uma coisa muito pouco utilizada hoje na engenharia, que nós vamos ter que ter formação de técnicos de laboratório, coisa também que hoje não é uma coisa muito vamos dizer, comum. Então nós vamos ter o apoio às instituições para trabalhar nisso,
a gente vai ter que ter através de um edital específico que a gente ainda, vamos dizer, não formatou, mas que a gente já está pensando no âmbito desses dois programas. Então, obrigado. Com a sua permissão, Carlos Joshua, vamos partir para as perguntas, né? Mas vamos aqui, a professora Ruth da UNB. Eu queria fazer algumas observações e uma correção. Vou começar pela correção, né? Eu estou aqui não como representante da UNB, né? Representante da UNB nesse processo é o professor Abdala, né? Nesse curso. Eu estou aqui como uma professora da UNB, que tem uma longa trajetória, né, em educação à distância e que nos últimos anos, né, nos últimos 4 anos até o mês passado, eu estive na coordenação do curso de Pedagogia à Distância. E gostaria de dizer assim, parabenizar os colegas engenheiros, né, pela iniciativa, um projeto assim, de alta qualidade, pessoas muito boas, né, e grandes instituições envolvidas nesse projeto. E eu fico aqui imaginando a resistência que vocês possam ter tido até agora, né, dos colegas engenheiros, e que vão ter ainda pela frente, né, porque eu, como coordenadora do curso de Pedagogia, dentro da Faculdade de Educação, uma faculdade que tem tradição em educação à distância desde os anos 90, enfrentamos também muita resistência. E hoje, quando eu disse para o Teatino há pouco que mais de 50% dos professores da Faculdade de Educação se envolveram com o curso de Pedagogia à Distância e se envolvem quase 100% deles com outros cursos de educação à distância, não quer dizer que nós não tenhamos tido grandes resistências e tenhamos lutado muito até a ponto de desgaste para a superação dessas resistências, né? Então é isso, eu acho que vocês também vão enfrentar. Mas o que eu cochichei com o Nivaldo foi mais uma tentativa só de dar um toque, porque eu achei assim, muito bacana vocês colocarem aquela ambientação dos alunos, né? Essa motivação inicial, esse acolhimento. E quando Vanderly, ele apresentou aqui a estrutura do curso, primeiro semestre, vocês já entraram com disciplinas, né? Então ali eu entendi que aquilo ali seriam disciplinas e vocês não colocaram assim uma ambientação, um acolhimento no sentido de discutir o que é educação à distância, o que é estudar à distância, metodologicamente, como é que vai ser esse curso, a questão da tecnologia, do lidar com a tecnologia, porque no seu cronograma ali eu não entendi, entrou... Mas tem muitas famílias específicas. Pois é, eu não entendi isso. Aí eu dei o toque no Nivaldo, né? Ele falou assim, não, mas vai ter sim. Então, parabéns mais uma vez, né? É isso que eu queria colocar. Obrigada. Boa tarde, né? Eu sou Carmenise, também da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, né? E louvar os colegas, e eu tenho acompanhado de certo modo um pouco, né? Muito pouco, essa iniciativa desse curso, mas só para lembrar também que nós discussamos tanto a questão da interdisciplinaridade e do trabalho integrado, ou do diálogo, numa perspectiva freiriana, inclusive. Eu acho que se estamos falando em inovação, em formação de professores, seria interessante que nessas equipes participassem professores formadores, pessoas que têm como o seu que fazer, como a sua proposta, como seu trabalho, como sua reflexão, como sua pesquisa, a questão da formação de professores. E é isso que fazemos na Faculdade de Educação. Eu também sou da faculdade há mais de 20 anos, acabei um mandato na direção da faculdade, fiz o meu doutorado na UNED, à distância, em educação à distância, trabalhamos nisso há mais de 20 anos, e com formação de professores, não apenas a formação inicial. Nós lançamos agora o embrião lá na universidade, na nossa gestão, de um projeto de formação continuada de professores da UNB. Porque exatamente que os nossos amigos da engenharia dizem pra gente assim, vocês professores, eu falei, vocês são quem, cara pálida? São professores, às vezes eu brinquei com um deles, é muito amigo, né? Vocês professores têm que dar umas dicas pra gente. Mas na universidade somos todos professores. Nós ingressamos num concurso público para
ensino para a docência, evidentemente não isolada da pesquisa, evidentemente, e nem da extensão, desse conjunto. Mas lançamos esse embrião, estamos fazendo lá agora a experiência de um curso de formação para professores da universidade, das diversas áreas, da FAB, da Faculdade de Veterinária, do IDA, de Artes e de outros institutos que nos demandaram essa formação. Então, acho que assim, precisamos trabalhar mais integrados, mais conjuntamente. Era só deixar esse registro aqui, mas louvar mesmo a experiência, eu acho que isso é importantíssimo, né? Ter essa convicção, esse conhecimento, chegar a esse ponto. Nós precisamos formar melhores professores de engenharia, né? Não quer dizer que os da educação sejam os melhores, todos temos as nossas dificuldades, evidentemente, né? Muito obrigada. Meu nome é Maria Esther, Esther, eu sou do Cefet, Rio, e fico muito contente de ver aqui discutirmos a educação à distância, e a minha fala vem ao encontro das professoras, porque eu realmente acredito que a EAD é um momento muito oportuno para nós trabalharmos de forma interdisciplinar. E o trabalhar de forma interdisciplinar é você contemplar as áreas que podem contribuir. Por exemplo, um educador que sabe o que é EAD, como é que se trabalha, como é a metodologia da EAD, ele pode estar junto com uma equipe de engenheiros. Isso aí é o grande momento que eu acho hoje que a educação vive, é de nós trazermos essa integração. No Cefet a gente já vai conseguindo fazer isso com o curso de educação tecnológica, que nós temos pedagogos, sociólogos, engenheiros. Espero que nesse próximo que nós vamos trabalhar, que a gente possa também integrar essas áreas. Como coordenadora UAB, e representando o Cefet, eu gostaria de dizer que nós temos também um espaço nessa discussão interdisciplinar sobre tudo o que é a educação à distância. Na nossa comissão de elaboração, faz parte, inclusive, a professora Adriana, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, que é coordenadora do curso de Matemática à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto, do sistema UAB. Então, essa preocupação que vocês corretamente colocaram, a gente também tem, e que haja essa integração. Só que nós estamos ainda, quer dizer, o primeiro passo nosso foi conseguir a aprovação, que ainda não foi aprovado, né, na própria CAPES. Né, mas essa preocupação de vocês é perfeitamente natural. Meu nome é Dilce, eu sou coordenadora de polo da UAB no Rio Grande do Sul, Santo Antônio da Patrulha. Minha cidade tem um campus avançado da FURG para cursos de engenharia. E o campus está em construção. Então, o polo abriga os cursos de engenharia através de uma lei municipal. Nós compartilhamos o espaço. Temos 12 laboratórios de química, enfim, uma estrutura bem interessante. E eu vim participar desse trabalho aqui porque me chamou a atenção, extremamente inovador e corajoso o trabalho que vocês estão liderando de colocar os cursos de engenharia na educação à distância. Vi no Prof. Enge que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está envolvida. É polo ou ela está participando do grupo? Minha primeira questão. Segundo, os cursos 4 de engenharia que estão sendo lançados na EAD, eles são para polos nas universidades ou para polos nos polos? Obrigada. Bom, a professora Liane fez parte do Prof. como membro da comissão que foi designada pelo Fórum das 20 instituições mais caras da lei, né? Proponente. Como um dos proponentes que a URGS se colocou. Agora, quem vai implantar realmente só depois de sair o edital e se candidatar e atender, primeiro ser aprovado, né, na CAPES, ser aprovado, ele lança seu edital e todos poderão pleitear, né, mediante atendimento aos critérios que foram estabelecidos, transformar-se num polo, mas assim, um polo com um grau de independência muito grande, porque o diploma será da instituição com o selo Prof. Né? Quanto à questão do ABENG, em primeiro lugar, no primeiro período,
tem-se atividades que com cunho motivacional e integrador. A introdução à engenharia seria... E ele é engenheiro elétrico, hein? Não, eu sou engenheiro eletricista, né? Não, elétrico é o cara meio nervoso. Por favor, professor. Agora, então, esclarecer o primeiro período. Hã? Primeiro período, então. Não, aqui não está funcionando. A luz de vocês é suficiente. A luz é suficiente. Obrigado, mestre. Obrigado. A outra é do Profiante. Bom, então, no primeiro período, a ideia é ter atividades em que integrem realmente o aluno ao ambiente da engenharia e ao ambiente da tecnologia que vai mediar o conhecimento, os conteúdos, as atividades, etc. Mas já colocando-se dentro do contexto da modalidade que ele escolheu. Uma das grandes preocupações nessa é o aluno termina lá, faz lá o Enem, aí entra no primeiro período de engenharia, vários cursos de engenharia, o aluno tem a nítida impressão de que, peraí, eu continuo ainda no médio, quando é que eu vou estudar engenharia nesse trem aqui? Né? Então, a ideia nossa é tirar isso um pouco. Também trabalhar com o texto e nivelar em termos de matemática e física. Nivelar em matemática e física através de trabalhos com textos, a questão de escrever, de se expressar, no português, que é tudo isso preferencialmente com atividades, não só o blá blá blá, né? Aquela de utilizar os meios para repetir o que se faz dentro de sala de aula. Por favor, só respondendo em relação aos polos, no Rio de Janeiro nós tivemos o cuidado de selecionar esses 6 polos para a implantação desse curso que realmente atendesse as características do curso de Engenharia de Produção. Mas são polos do CEDERJ. Em alguns polos são muito próximos aos campos de algumas universidades, né, tanto da UF quanto do Cefet, mas foram polos selecionados, polos do CEDERJ, que pudessem atender toda a demanda desse curso de Engenharia de Produção. Por exemplo, informação. O curso de Engenharia Ambiental de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, eles têm polos em 6 estados. E a CAPES financiou laboratórios móveis em caminhões baú, que se deslocavam para os polos para atividades específicas. Então, quando eu falei de editais específicos, é claro, por exemplo, que um curso de engenharia de produção, a exigência é completamente diferente de um curso de engenharia elétrica e de um curso de engenharia ambiental. Então, os polos vão ter que se adaptar a essas exigências. Por exemplo, se Santo Antônio da Patrulha já tem lá um campus da FURG que tem engenharia, naturalmente atenderá muito mais facilmente que outros locais que não têm essas instalações, né? Eu esqueci de falar também aqui que a universidade, a UENF, que é do Norte Fluminense, que é em Campos, já está com um projeto pronto a ser submetido via CEDERJ para a CAPES de engenharia civil e engenharia de alimentos. Então, a ideia nossa é que esse programa, que esses 4 cursos, é que isso vai ter um crescimento e a demanda do Brasil, a gente sabe que a demanda do Brasil nessa área é muito grande. Agora, é como eu disse, nós temos, e a gente sabe que se na pedagogia a resistência é grande, a gente vai ter que trabalhar quebrando essas resistências. É por causa disso que o apoio que a gente quer ter do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, antes tinha arquitetura, mas a arquitetura saiu, né? Então, engenharia, agricultura, geologia, agronomia, né? Então, a gente vai ter isso como uma parceria muito forte, né? E o Vanderlei falou, a gente quer ter um nivelamento muito bom, porque, por exemplo, até a questão do português. Português para os nossos alunos terem. A gente sabe que hoje, boa parte das reprovações é que os alunos no Enem, o Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio, os alunos não entendem as questões. Não sabem ler as questões. Aliás, tem uma piada que me contaram que eu achei muito boa, de um estudante falando com o outro, olha,
Português até que eu sou bom, o que me derruba é a matemática. Eu vou passar para aqui da UENF, mas só esclarecendo a professora da FURB, né? A pergunta acerca da Federal do Rio Grande do Sul, se está participando. A Federal do Rio Grande do Sul participou, como as outras, da formação da proposta. Nós vamos ainda lançar o edital para que outras escolas possam aderir à proposta e, com os recursos que passarem e forem aprovados na CAPES, terem recursos para montarem seus laboratórios e desenvolver seus projetos político-pedagógicos. Na verdade, eu gostaria de dar um depoimento, porque a gente tem, com a ajuda do CEDERJ, né, temos 2 anos de batalha na aprovação dos projetos de educação à distância na engenharia de alimentos e civil, e eu acho que esse trabalho dessa resistência, falando da resistência, várias pessoas importantes que tinham uma resistência grande e vinham negando e colocando impedimentos durante um tempo, foram convencidas não só pela relevância do projeto, né, quanto à necessidade iminente de inovação na educação, independente da área que seja, para atender tanto regionalmente, no caso da engenharia de alimentos, no Norte Fluminense, bastante importante, temos várias indústrias de laticínio, empresas assim, quanto na engenharia civil, demanda alta, problemas no presencial que são de difícil solução, e com um bom projeto de educação à distância, unindo o melhor do presencial com os recursos de aprendizagem online, eu acho que está quase inegável, não está irresistível aceitar esse tipo de projeto. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Carlinhos pelo apoio, a vocês por toda a atenção que tem dado para a gente, o apoio, e eu espero que realmente a gente possa avançar, inclusive com mestrado profissional, como a gente vinha dizendo. Muito obrigada. Minha pergunta é para o professor Teatini, para o professor Nivaldo. E, enquanto diretor do Centro de Educação Aberta e à Distância, da Universidade Federal do Piauí, nós fomos procurados pela diretora da unidade de ensino dos cursos de engenharia. E ela quer colocar realmente esses cursos de engenharia, alguns, na unidade dela. Então, a minha pergunta para o professor Teatini, que foi apresentada uma carga horária de 6.000 horas na proposta inicial. E a proposta do professor Vanderlei parece que 3.600. 3.600. Não, 6 anos, né? 6 anos e 6 anos. E a proposta ali do professor Kaique, né? 5 anos. Então, como há uma discrepância, eu queria que o senhor, fatalmente, vamos perguntar isso lá, porque há uma proposta de 6 anos, seria a proposta maior, e a dele específica, CEFET e UFF, a Fluminense, 5 anos. E a outra pergunta é sobre o mestrado, se ele vai ser disponibilizado, no caso do edital, só para aquelas universidades que já têm mestrado presencial, ou se não? Não, é igual ao Profimate. O Profimate, por exemplo, mesmo uma instituição que não tenha mestrado profissional, presencial, pode aderir e oferecer esse mestrado em rede nacional. Até porque a intenção é, de fato, ter uma ramificação e atingir um país das dimensões continentais como o Brasil. Tá? E no caso da carga horária, é que existe uma diferença de carga horária, talvez, da diretriz curricular de engenharia de produção para aquelas outras. Mas isso vai ter que ser adaptado em cada projeto pedagógico. Na realidade, o que a gente apresentou e já vinha sendo discutido pelas duas instituições era um projeto de um curso de 5 anos. Quando nós entramos na discussão lá da UABENG, se chama de UABENG, né? A gente foi surpreendido com a proposta dos 6 anos, quer dizer, ainda tem um ajuste a ser feito, mas o curso inicial que nós estamos lançando agora pelo CEDERJ, ele realmente é um curso que está composto, está discutido para uma carga horária de 3.600 horas com estado supervisionado durante 5 anos. O 3.600 é de lei, então não pode ser menos de 3.600 horas. Quanto aos 6 anos, nós tivemos discussão e era 5, era 6 e tal. No final, ficou essa estrutura que ainda não está fechada, não se bateu o martelo. Acho que no dia 25 vamos bater. Agora, na verdade, hoje, nas públicas, tem uma minoria que forma com 5 anos
A maioria forma com 6 anos e meio, e tem outros que ficam, né? Que ficam mais tempo, gostam da escola, né? Nós sabemos que os alunos de engenharia gostam bastante de cálculo e física, tanto é que faz 1, 2, 3, 4 vezes. Mas então assim, e nós levamos em conta também, bom, se o curso é para oferecer para o Brasil inteiro, nós vamos ter gente que está um tempo sem ir à escola, ou terminou média há muito tempo, então, colocando-se uma estrutura com uma flexibilidade para 6 anos, ele atende assim, vamos dizer, uma determinada realidade. Agora, eu particularmente entendo que não será impedido que alguém que tenha condições se forme em 5 anos. Não haverá não vai dar assim, proibido formar em 5 anos. Agora colocou-se uma estrutura que tenta atender todo esse nosso espectro nacional. Só lembrando uma coisa, falando sobre a questão de professor, a nossa situação de engenheiro que é interessante. Os alunos aí, hoje menos, os alunos da chegam para mim assim, Kaique, você só dá aula ou trabalha também? Mais complicado. O título é de engenharia, é bacharel em engenheiro ou licenciado? Não, bacharel. O outro é mestre em microfone. O outro é mestre em engenharia, né? Na Europa é licenciado, né? Aqui o engenheiro antigamente era graduado e agora pelo MEC e INEP é bacharel em engenharia. O que eu queria saber, na verdade, são 2 questionamentos que são bastante interligados, porque, como vocês falaram, principalmente as altas taxas de evasão, como vocês falaram agora, elas estão muito ligadas principalmente ao ciclo básico, né, das engenharias. E eu queria saber como que vocês pensam a questão do currículo, principalmente em relação às disciplinas básicas, que na engenharia de produção tem uma tendência a diminuir um pouco a relação também com os cálculos e com as físicas, e como que vocês pensam em apresentar esse currículo para o aluno à distância, e principalmente se vocês pensam em fazer algo em conjunto com uma iniciativa que é muito forte até no UNB, da aprendizagem baseada em projetos, que já está bem avançada, e se vocês pensam em fazer um mix dessa aprendizagem baseada em projeto, que faz com que a relação dos alunos com as disciplinas seja bem diferenciada, com esse curso que vocês vão oferecer à distância. Se vai ter alguma relação. Bom, primeiro, começar pela engenharia de produção. Olha, não é que engenharia de produção tenha menos cálculo e menos física, não. Tem curso por aí que acham que engenharia de produção é uma administração com alguma coisa diferente, não sei, só um título. Mas assim, ó, vê as diretrizes da ABEP lá, inclusive para você fazer pesquisa, a disciplina de pesquisa e operação, modelagem, você tem que saber. Voltou. Então, disciplinas como pesquisa operacional e modelagem tem que saber não só muita matemática, mas muita estatística também. Então, desde o início dos cursos de engenharia de produção, de um engano de achar que engenharia de produção tem que saber menos matemática e física. Não. Engenheiro, a cabeça é matemática e física, depois coloca uma modalidade em cima. Né? Não é engenheiro. Né? Bom, a outra questão foi do tratamento, bem apropriado essa pergunta, que é o seguinte: nós estamos preocupados realmente em colocar. Então, por exemplo, na UNB nós sabemos que lá já tem um PBL bastante avançado. Então, à medida em que as escolas forem tendo condições de aplicar, de ter as suas metodologias diferenciadas, ótimo. Mas assim, não será uma exigência, tá bom? Estabelecer direito, olha, vamos colocar metodologias inclusivas. Nós sabemos que grande parte da reprovação em matemática e física, se não 80% a 90%, é por problema metodológico, é por problema de sala de aula, onde é aquela aula expositiva antiga, em vez de nós temos estudos, por exemplo, na Universidade Fernando del Rey, teve uma professora que desenvolveu um projeto, eu esqueci o nome dela, Eleomara Neto, desenvolveram um projeto lá em que a reprovação era 30%, o diretor passou 70%, e outros que aplicam. A reprovação era 70%, passou a ser 30%, inverteu, só porque mudou a metodologia. Só porque não? Porque mudou a metodologia. A questão está muito metodológica. E uma sala cheia de 100 alunos tem, para poder trabalhar a questão metodológica, é muito mais complicado. Mas eu vi nos Estados Unidos a sala de aula com 160 alunos e o Richard Feld dando aula, ministrando o seu curso com novas metodologias, da mesma maneira que você trabalha aí com 20 alunos. Né?
adaptado, evidentemente. Mas a ideia é que este curso seja um gerador, esses cursos que vamos oferecer pela CAP, nessa parceria CAPES aí, que eles sejam parâmetros de metodologias para outros cursos. Tá? E sobre o Profieng, só para lembrar, na Europa existem diretrizes hoje em que a partir de 2020, quem quiser dar aula em curso superior vai ter que ter, em nível de mestrado, a formação didático-pedagógica. Existe essa... Opa, então não vou atrapalhar a pergunta. Uma complementação. É realmente um desafio. A evasão é um desafio para todo mundo, seja em curso presencial quanto em curso à distância. Agora, está sendo muito bem tratado, inclusive os critérios de você mensurar essa evasão. Porque também é um fato que pode te levar a dados inverídicos. Aproveitando aqui que o Vanderlei falou, que ele falou bem rápido, mas a ABEPRA, Associação Brasileira de Engenharia de Produção, que tem um currículo muito interessante do que é o engenheiro de produção, o que faz o engenheiro de produção e qual é esse currículo para formar o engenheiro de produção. A outra questão é que a BENJ, que é a nossa associação, ela todo ano, já tem mais de 6 anos, nós estamos publicando alguns livros nas sessões dirigidas só sobre aprendizagem ativa. Acompanhamos a UNB com o curso de engenharia de produção, que usa PBL, Problem Based Learning, o arranjo baseado em problemas, né? A gente aqui está fazendo arranjo baseado em perrengues, né? É difícil às vezes o laboratório, né? Mas a gente está avançando bastante. Então esse critério de engenharia de produção é um paradigma que a gente tem com a UAB. Por quê? Nós queremos cursos de excelência e com essas referências, porque tem muita engenharia de produção que é administração industrial no Brasil inteiro, que não tem laboratório nem de física. Meu nome é Lúcia Maria, sou uma estranha no ninho aqui, porque eu mexo com psicologia cognitiva. Então, eu tenho 2 perguntas para fazer para a mesa. A primeira é se existe uma pesquisa dessa evasão de 58%, para onde vão esses alunos, se continuam na área de tecnologia, ou se eles realmente migram pela falta da base da matemática. E a segunda, que está dentro da minha área, no caso, né, de apreensão e retenção do conhecimento. E a segunda é se os professores desses cursos de engenharia que vocês estão programando são os mesmos do presencial e se sim, se terão alguma formação em EAD para que o conteúdo, né, para que a parte tanto do conteudista, quanto da tutoria, quanto do avaliador, etc, não sofra o mesmo risco de evasão tão grande como já foi demonstrado no presencial. Era isso, essas 2 perguntas aí para vocês. Bom, sobre a evasão, esses cálculos que eu faço são baseados nas sinopses que o INEP solta anualmente. E de observação também. Por exemplo, na minha universidade, eu peguei nome por nome, desde 73, que tem os registros mais consistentes. 73 a 2008. E dos nomes que lá estavam, 42% não se formaram. Nomes. E é uma universidade federal, e que não tem uma evasão tão alta assim. E os cálculos hoje mostram aí que está em torno... Não é muito... na verdade, a gente fala cálculo, mas na verdade é estimativa, porque... primeiro que aqueles números que o INEP coleta são fornecidos pelas instituições. E tem instituições, e eu sei disso, que os seus dados são meio complicados. Né? Segundo que essa história do aluno de engenharia gostar da escola, né, de ficar mais de 5 anos, 6, 7 anos, às vezes, isso também, né, como é que você determina o período? Então eu prefiro o período de 5 anos e meio e 6. Agora, se você pegar, por exemplo, o 4 anos e meio e 5, já dá uma cidade diferente. Ou 6, 6 e meio dá uma cidade diferente, porque há um outro fator que é o crescimento do número de cursos de engenharia, de vagas, etc. Quanto para onde vão os egressos, eu não conheço nenhum estudo, mas eu sei que o sujeito sai da engenharia e vai fazer outro curso. E às vezes há uma migração entre modalidade de engenharia. Muito interessante ultimamente, porque hoje nós temos 60 modalidades de engenharia, fora as ênfases. Então nós temos hoje aí cerca de 180 títulos de engenheiro sendo
Então o aluno às vezes está fazendo engenharia de produção aqui, aí ele, não, peraí, agora eu não gosto mais de engenharia de produção, vou fazer engenharia civil. Então eu vou civil. Só que ele conta com uma evasão aqui. E se ele saiu daqui e depois saiu de lá, são 2 evasões. Então, não tem, e tem aqueles que vão embora mesmo. Então não há dados assim. Mas eu acredito que a maioria absoluta dos que evadem da engenharia vão para outro curso. Tá? Só complementar, no Cefet a evasão dos cursos de engenharia, que são os cursos dos quais a gente tem maior oferta de vagas, está em torno de 20%. Então é um patamar bem menor do que os 48%, 50%. Em relação à formação desses professores para o curso à distância, a gente tem uma preocupação, já oferta o curso de especialização em tecnologia, um mestrado em uma especialização em tecnologia, dos quais a gente tem uma mistura muito grande de formação de professores, né? E a gente não está preocupado nesse momento com a quantidade de alunos que a gente tem nesse curso à distância. A preocupação é única e exclusivamente com a qualidade. Esses cursos de engenharia também terão a mesma preocupação, com a certeza que nós vamos aproveitar a experiência que a gente tem desse curso da UAB, com esses profissionais que já transitam em EAD há muitos anos, e capacitar os novos que não têm a experiência em UAB, para que eles possam, na realidade, proporcionar um excelente curso de educação à distância. E também essa questão da evasão tem muito a ver, nas engenharias, com a questão do mercado de trabalho. Quando o mercado de trabalho está aquecido, hoje, eu sou professor da Engenharia Civil do UNB. Hoje, não só a procura, a Engenharia Civil chegou a ser o 16º em relação candidato-vaga na UNB. No último vestibular foi o 2º, inclusive passou direito. Somente perdeu para medicina na relação candidato-vaga. E como o mercado de trabalho está aquecido e contratando todo mundo que se forma, a evasão caiu brutalmente. Porque antes, como não tinha emprego, fazer um curso difícil, era muito mais fácil fazer um outro curso e estudar para concurso. Gustavo Braz, eu sou coordenador da Comissão de Ensino e Atribuição Profissional lá do CONFER. Claro que eu já conheço o Vanderlei há muito tempo no Congresso lá de Engenharia Mecânica. Quanto ao Cefet, eu fiz o mestrado há 18 anos atrás aqui. Meu orientador, Maurício Castanheira, inclusive eu conversei com ele na instante e disse que o diretor estava aqui. Eu queria fazer um convite ao Teatini, que era justamente para proferir uma palestra sobre EAD lá no plenário do CONFER. Sabe por quê? Tem um conselheiro federal lá, colega nosso, que ele é presidente da ABEC Nacional. Ele disse que não admite de jeito nenhum, não admite de jeito nenhum curso de engenharia ser totalmente um curso de engenharia ser por EAD. Então a gente briga pra caramba, ele atrapalha tudo Esse cidadão que está aqui ao meu lado é conselheiro federal também, é do CEP, que é da parte de ética e exercício profissional. Mas ele conhece muito bem. E lá no próprio CONFER tem um grupo que é da base aliada, que faz as coisas todinhas que o presidente, o rei, o atual Tadeu, manda, né? Então tem uma conselheira federal lá que a gente chama de jagunça. De Alagoas. Então, e quando a Beco que o Nival estava falando, a gente participou de um congresso lá, do Milton Vieira, o grande presidente da Beco, lá em Málaga, na Espanha, e a gente viu qual é a força de engenharia de produção no mundo. Tem gente aqui no Brasil que tem preconceito com engenharia de produção. A gente sabe a força que a engenharia de produção tem no mundo. Então, o que eu queria, em síntese, queria fazer era esse convite ao Teatini. Nós fazemos outro, no dia 25, participar da reunião da UABEG. Que tal? 25, e né? Quanto ao CONFER, já é parceiro. Muito obrigado. Obrigado.
Dia 15 de dezembro. 15 de dezembro, já vou agendar. Não, 15 de dezembro vai ter É o encontro com o Conselho Nacional de Educação, o Sistema Confer-CREAS. E no MEC a gente já está de portas abertas. Os tucanos não entram não, mas Eu queria fazer uns comentários sobre a evasão. A gente justamente acabou de fazer um trabalho muito grande e não é definitivo ainda. Primeiro sobre a questão da evasão da educação à distância e depois sobre o que a gente está tentando fazer dessa entrada, para minimizar a evasão. Nós temos cerca de 22% de média de alunos que não são alunos. Eles fazem o vestibular, eles entram e não fazem nenhuma prova. Isso significa que nós temos certos cursos e certos polos que isso é 5%. E outros cursos e outros polos, depende do polo, depende do curso, e outros são 40%. Então, nós chegamos à conclusão que essas pessoas que entram e não fazem nenhuma prova não são alunos, só tem que achar uma maneira formal. Para CAPES nós nem mandamos. Mas só que, como está registrado na universidade, a gente tem que achar uma maneira de dizer que eles não são alunos. Eles entraram por engano. E nós não consideramos eles como os alunos nas nossas estatísticas. Eles não fazem nenhuma prova. Eles entram, daqui a um mês não tem rastro mais deles da primeira pergunta. Retirando esses alunos, que eu acho que é mais que razoável, que é da metodologia, nós fizemos um estudo agora muito detalhado, não tem o resultado definitivo, mas que mostra que no CEDERJ a evasão é igual à do presencial. Difícil medir a evasão do presencial. Nós temos um estudo bom, feito pelo Mozart e pelo MEC, pelo DIFES, há 10 anos atrás. É o único estudo que eu considero 12 anos absolutamente correto, que é acompanhando os alunos. Nós estamos usando esse estudo. Também utilizamos do INEP uma percentagem entre vagas e formandos, tirando os casos onde o Reúne entrou muito fortemente, para a universidade pública. Então foi uma coisa trivial medir evasão e achar um parâmetro que possa medir. O resultado desse trabalho é que nós somos completamente assassinos na física, como somos no presencial. 20% dos nossos alunos em física e matemática têm sucesso no final do curso, mas essa é a média nacional. E nós somos, assim, não assassinos, até melhores um pouco que o presencial, na pedagogia, 60%, 70%. Então, o quadro que está surgindo desse estudo é um quadro que mostra que o perfil de formação dos alunos, ele é equivalente ao presencial, porque é uma vitória. Porque nossos alunos entram pior, nós podemos provar que esses alunos que entram no CEDERJ, na UFRJ, na UF, no Cefet, eles são alunos que têm muito mais carência. E saem iguais, não saem melhores. Se a gente olhar o ENAD da UFRJ e dos alunos formados, ou da Unirio, são mais ou menos equivalentes. Entre 4 e 5, o que não é tão ruim, né? ENAD 4 e 5 está razoável. Ou seja, saem no topo, os alunos saem muito bem formados com a qualidade das universidades. Então, eu acho que isso é um dado importante, né? Entender que a gente dificilmente vai conseguir, na educação à distância, reverter, porque a gente tem alunos que entram pior. Se fizerem igual, já está bom. E custa 1/5, 1/4 do preço do valor para fazer, e se espalha por tudo. Então, acho que isso é uma questão. Para conseguir esse mesmo nível de evasão, eu acho que o que o Vanderlei colocou, que está sendo discutido, esse semestre de introdução, que nós insistimos muito na Vanderlei, ele é fundamental, porque o aluno tem 2 choques. O choque de ele estar fazendo um curso difícil na universidade e o choque da educação à distância. Então, professor, a gente está colocando a educação à distância em coisas mais simples, para que na prática ele possa estar trabalhando com essa metodologia ao longo desse... né? Estava brincando com ela assim, tipo, professora, quanto é que é 1 mais 1? 2? Parabéns, professora, a senhora é uma gênia. Não, acho que são 2. Às vezes são 4. Mas no caso, eu digo assim, a gente vai fazer coisas muito simples, que possam desenvolver a autoestima do aluno, né? E que não tragam nenhuma barreira como introdução à matemática, que já não são tão simples. Eu brincadeiras com gosto, mas na verdade os alunos têm muita dificuldade nisso tudo. Eu acho que as propostas do Vanderlei que a gente está trabalhando, e que talvez aumente um pouco, né? De repente a gente aumenta um pouco o tempo do nosso, discute, fica tudo em aberto, é importante. Mas eu queria essencialmente trazer esses dados de evasão, que são dados importantes. Eu acho que muito pouco provável que a gente consiga, só completando, e não é na verdade uma pergunta, desculpa o comentário, já está me olhando assim, já estou parando. Não. Mas se a gente conseguir fazer igual do presencial, com o mesmo nível, tendo alunos piores, eu acho que é um sucesso e acho que isso pode ser uma meta, para não ter metas assim que são absurdas. Não, nós vamos fazer muito melhor, etc. Não, tem uma coisa estrutural que é da própria dificuldade
do aprendizado da física da matemática. Obrigado, desculpa ter tomado tempo. Que isso. Eu queria agradecer aqui ao Vanderlei, ao Carlos Henrique, ao Tiatini pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo e também pela brilhante trabalho aqui hoje. E mais ainda vocês que se mantiveram até agora, esse momento, com fome, né? Que significa que esse tema é palpitante, mas com muito vigor e com a busca da excelência acadêmica para o país que a gente deseja e sonha que está acontecendo, né? É que a gente aposta nesse programa, tanto na UABENS quanto no Profeng. Muito obrigado, parabéns, Carlinhos, pela